São 7h32. O Museu Planeta Água, o primeiro museu interativo do Brasil sobre a água, foi inaugurado em Curitiba, a gente até falou aqui no T-News, e vai ser aberto ao público logo, no segundo semestre deste ano. A jornalista e pesquisadora Maria Celeste Correia, que é uma das curadoras do espaço, é a convidada do T-News hoje aqui para uma entrevista no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes. A Celeste que acabou de me contar que também está trabalhando em rádio, né? Está falando em rádio também. Pois é, era a última coisa, eu acho, que faltava para eu fazer essa nossa profissão. Estou bem feliz. A rádio é tudo de bom, né? Rádio é tudo de bom. Vamos lá falar desse museu. É um museu que eu estava lendo que é um espaço que demorou 10 anos para ser criado, né? Desde a concepção até a inauguração agora. E que explora o tema da água de várias maneiras. Passando pela questão da oferta de água do planeta, a poluição dos oceanos, dos rios, a falta de consciência, né, sobre o uso da água e o valor do recurso natural, que principalmente para a gente, um país como o Brasil, parece muito abundante, menos do que efetivamente é, e até a questão da essencialidade da água na composição do corpo humano, na saúde, enfim. Como é que foi o processo desde a concepção até a inauguração do museu? Bom, esse museu, ele nasceu de 4 mentes, de 4 pessoas. Então, primeiro foi o Will Caravante, que é o diretor-geral desse projeto e quem teve a primeira ideia. Vamos fazer um museu sobre água? Vamos. Aí nos juntamos, eu, Maria Celeste, como sempre pesquisadora e escritora na área de conteúdo, o Erickson Straub, sócio do Will, que é designer, professor de design na universidade, na PUC, e também com bastante experiência nessa área, e o arquiteto Aurélio Santana, que trabalha com museografia, com expografia, na verdade, né, de projetos museográficos e expográficos. Bom, nos juntamos os 3, fizemos o pré-projeto, que foi apresentado para a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, esse foi o início. Aí nós levamos 5 anos, mais ou menos, até consolidar todos os apoios. Nós conseguimos, inclusive, o apoio da ONU, nós conseguimos fechar um acordo com a própria Sanepar, porque senão nós teríamos que redesenhar o museu, porque você tem que desenhar de acordo com o espaço. Então, nós conseguimos não somente o apoio em termos de parte do patrocínio, boa parte do patrocínio, que veio da Sanepar, mas também conseguimos aquele espaço, que é a primeira estação de tratamento de águas do Paraná e de Curitiba, um predinho branco, art déco, que fica ali no Tarumã. No Tarumã, né? Perto do Detran, exatamente. Aí, quando fecharam-se os apoios, a CTG, que também é a companhia que gere Três Gargantas, que hoje é a maior hidrelétrica do mundo, também quis participar, e fomos fechando depois apoios institucionais, enfim. Feito esse desenho, aí sim, nos últimos 4 anos, todo o trabalho de pesquisa e de elaboração para chegarmos ao ponto de montar o museu e entregar para a comunidade. Ele vai ser visitação gratuita para todo mundo e pelo menos no primeiro ano a gente acredita que vai ser tudo mediante agendamento. Vai começar em setembro com as escolas e a partir de novembro para toda a comunidade. Será aberto a toda a comunidade. Que legal. Sobre a escolha do espaço, né? Eu ainda não fui visitar o museu, então eu estou perguntando, assim como os ouvintes que não conhecem o museu, estou perguntando sem ter visto o espaço, só algumas fotos. E a exposição é lindíssima, né? Cada pedaço dela é de cair o queixo. Muito bem feito, muito lindo do ponto de vista visual. Mas com relação à escolha do espaço, ali em cima da estação, é a primeira estação de tratamento de Curitiba, estava vendo que é uma construção de 1940. De onde veio a ideia de vamos fazer aqui? Por que a escolha desse espaço? É um espaço que ele tem as características, é pela conexão com a água. Como é que vocês chegaram a essa ideia de fazer lá? Bom, já existia naquele espaço um pequeno museu. Ele era um museu que tinha algumas peças de época da própria Sanepar. E
E a maior parte do prédio, principalmente onde nós temos a área principal de exposição, que a gente chama de Sala da Baleia, eu vou explicar daqui a pouco, esse pedaço era usado inclusive como depósito de acervo. Então o prédio, a utilização dele já tinha mais ou menos um destino de exposição, uma parte dele. Embaixo as salas de reuniões, um auditório, e nós executamos a primeira parte do projeto. Nós temos ideia de fazer a segunda e a terceira. Opa! Para ocupar mais áreas dentro desse espaço da Sanepar. Então, nós buscamos essa parceria com a Sanepar porque entendemos que é a empresa que tinha total relação com a nossa temática. Até porque, na água, o que a gente paga enquanto consumidor, a gente não paga pela água, a gente paga pelo transporte da água via encanamento e pelo tratamento da água. A água é de graça. E quanto mais pura ela chegar ao consumidor, melhor para todo mundo e melhor para a própria companhia. Então, a própria empresa tinha interesse em fazer com que as pessoas compreendessem o processo da água. Porque, na verdade, nós temos, você falou, a grande abundância de água no Brasil. De fato, o Brasil tem 12%, há literaturas que chegam a apontar 13%. Então, nós optamos por usar o valor de 12%, para não exagerar em nenhum momento, de toda a água do mundo. Imagina que toda a água doce disponível na Terra está no Brasil, mas ela é mal distribuída. Porque 80% da água que o Brasil dispõe está na região norte, está na Amazônia. E a maior população do Brasil, 70%, está na costa brasileira, ali do Nordeste para baixo, de até 300 quilômetros para dentro, do litoral para dentro. Então, a maior parte dos brasileiros não vive no local de maior oferta de água. E parece que vivemos, porque a gente tem um hábito de consumo no Brasil da água que ele destoa de outros países, principalmente se a gente pega como referência países que a gente visita muito, como os europeus, né? Enquanto brasileiros fazem muito turismo por lá, né? Estados Unidos também. Você vai para lá e faz o que você faz aqui, de tomar banho todos os dias, banhos demorados, eles ficam chocados. A gente tem um hábito de consumo que destoa mesmo, né? Como é que você, como pesquisadora da área, enxerga isso? Bom, nós usamos como mote para começar a produzir um museu o conceito que eu vou dizer agora. Os brasileiros se acostumaram a estudar, né? Que a água é insípida, inodora e transparente. Mas na nossa realidade, a gente descobriu que a água para os brasileiros é muito mais do que isso, ela se tornou invisível. O acesso à água, ele banaliza a nossa relação com a água. Como você falou, a pessoa vai lá, abre a torneira, a água está ali. Ela não pensa no esforço que existe para essa água chegar até ela. Então, a torneira tem vazamento, o prédio que a pessoa mora tem vazamento e o pessoal não liga, isso a gente corrige depois e vai indo a água, e vai indo a água. Mas mais do que isso, para não sermos injustos, a maior parte da água dos brasileiros é consumida em primeiro lugar na agricultura. É a mesma água que a gente bebe. Ela é disposta para a agricultura, depois para a indústria e para os consumidores. Então, é certo, sim, que nós temos de nos reeducar enquanto consumidores. Mas enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, a gente precisa estar atento para saber como essa água está sendo tratada, para onde ela está sendo levada e, mais importante, Roberta, como é que ela está sendo devolvida aos rios. Porque já existem lugares no Brasil em que meio copo de água contém 27 tipos diferentes de agrotóxicos. Não existe tratamento que resolva isso.
Nós já temos problemas gravíssimos A de gente água. falou disso semana passada, sobre a situação do Paraná, Exato. de como as pessoas estão adoecendo no Paraná em função do consumo de água cheia de agrotóxico. E que, inclusive, há uma relação, né, que os pesquisadores já chegaram a essa relação entre casos de câncer, muitos casos de câncer, e essa contaminação da água no Paraná por conta dos agrotóxicos. Então, nós já começamos o museu. Quando você entra na primeira sala, que é a sala principal, que nós chamamos de Sala da Baleia, você entra no museu, você vê que tem uma série de acontecimentos ali na tua frente, que depois você vai voltar para aquele local, mas você entra à esquerda e vai se deparar com o esqueleto de uma grande baleia azul, mas na verdade esse esqueleto é todo feito de peças plásticas. A gente até, no dia que registrou aqui no TNews, eu estava com o Marcelo Almeida, estava aqui no dia, e a gente falou, né, que 40 mil itens de embalagens plásticas foram usados para fazer a baleia. E aí você fala isso e as pessoas ficam pensando naquela escultura de garrafa PET. Quando a gente viu a foto desse esqueleto, é uma coisa tão bem feita, tão interessante, que a minha curiosidade com relação à baleia, uma baleia de 20 metros esse esqueleto, né? 23. 23 metros. É uma obra de arte, né? Exatamente. Que tipo de peças, materiais de plástico aleatórios, assim, que foram usados ali? Não, foi um trabalho da Vila Madeira, que é uma empresa associada ao projeto, ela é colaboradora do projeto. Quem desenhou e projetou essa baleia foi exatamente o arquiteto Aurélio Santana, que é um dos 4 cabeças desse projeto, uma das 4 pessoas que concebeu o projeto. Então, ele, a princípio, se tinha pensado em fazer um esqueleto e revestir de plástico. Aí ele fez os estudos dele e achou melhor que fosse feito dessa maneira, inteiramente de peças plásticas compradas, adquiridas nos diversos tamanhos, para que desse exatamente a dimensão da baleia. E aí, como é um processo de curadoria conjunta, nós, aos poucos, cada um ia dando uma ideia. Então nós pensamos, puxa, já que nós vamos ter essa baleia debaixo das costelas da baleia, a gente tem que ter um uso bonito para isso. Então nós transformamos as costelas da baleia quase que como uma sala de projeção. Então, perto da cabeça da baleia tem uma tela grande, onde as pessoas assistem vídeos sobre a poluição dos oceanos. Queria perguntar, o propósito do plástico é fazer a denúncia, né? Exatamente. Da poluição, e principalmente a gente tem ouvido falar tanto, né, sobre a contaminação com microplásticos e todo o dano ambiental enorme no planeta inteiro com o lixo que vai para o mar, né, para os oceanos. Nós temos hoje, como realidade no mundo, 25 milhões de toneladas de lixo são depositados, despejados nos oceanos todos os anos. Desses 25 milhões, 8 milhões de toneladas são plástico. 8 milhões de toneladas. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa, e isso com as correntes marinhas. As correntes, existem 2 níveis de correntes, as quentes passam na parte superior do oceano e as frias na parte inferior. Um movimento das correntes é que vai depositando a maior parte desse lixo em 5 grandes ilhas de lixo nos oceanos. Então, se você olhar de cima no Google Earth, você vai ver essas montanhas de lixo no oceano. A maior parte parece uma coisa gelatinosa, exatamente porque pela salinidade da água, pelo próprio choque, movimento das peças, frio, calor, sol, o plástico vai se dissolvendo e vai se transformando em microplástico. E o microplástico hoje, ele está até dentro do crio, que é aquele pequeno camarãozinho que é o principal alimento das baleias. Então, ele já está dentro do nosso organismo também. A gente também está comendo microplástico, A gente também come microplástico nos peixes, porque se chegou no crio, que é pequenininho, daquele jeito, chegou em todos.
E já tem estudos, mostram, né, a transparência. Então, essa baleia ela é um grande manifesto. O Erickson Straub, o designer, projetou junto com a equipe dele. No chão nós temos um adesivo com uma arte muito bonita e com um texto explicando para o visitante o significado dessa baleia, que ela é uma defesa pelos oceanos, porque não existiria vida na Terra se não existisse vida nos oceanos. Não é possível. E as baleias, elas são as grandes polinizadoras dos oceanos. Se você acaba com as baleias, você começa a acabar com a vida no oceano. Explica pra gente como elas são polinizadoras. Cocô de baleia. E ele se espraia e tem muito material orgânico. E aquilo ali vai alimentando dos pequenos organismos e depois eles vão, são comidos por outros e por outros e por outros. Então, a cadeia começa assim. E outro fator que pouca gente percebe é que nós temos microalgas espalhadas pelos oceanos. E essas microalgas, chamadas diatomáceas, são elas que respondem por mais de 50% do oxigênio que nós respiramos. Esse é o verdadeiro pulmão do mundo, né? Exato. Mas as florestas, que estão logo ali na Sala da Baleia também, junto com as informações de a origem da água, rios, oceanos e gelo, nós temos um grande painel chamado Florestas. Essa é uma abordagem nova que ainda não existe na maioria dos espaços que falam de água. A gente mostra que a água que a gente consome vem das florestas. Eu aprendi pesquisando para escrever para o meu primeiro livro, que foi o meu livro sobre floresta com araucária, cujo consultor, um dos consultores, dos 13 consultores, o primeiro livro tinha 13, era, para minha honra, o ex-reitor da Universidade Federal Riad Salamuni, que era geólogo, e ele dizia para mim: Maria Celeste, quando você olhar para uma árvore, o que você está enxergando é uma grande caixa d'água. É uma grande caixa d'água. E esse processo é que transforma pela evapotranspiração, é que joga o vapor para o ar, para a atmosfera, e isso vai fazendo a chuva. Isso é o que a gente chama de rios voadores? Os rios voadores são um processo bem complexo que acontecem a partir da Amazônia. Nós temos do lado desse painel Florestas, que também fala um pouquinho de rios voadores, nós temos um painel chamado Rios Voadores. Isso sim é inédito, feito a partir das pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a partir do trabalho defendido pelo Carlos Nobre, e nós contamos ali. Então, o que são os rios voadores? As correntes marítimas que vêm da África, as correntes quentes, trazem água quente para a costa brasileira. Essa água encosta ali naquela região norte e evapora. E uma grande massa de ar quente é atraída para dentro da Amazônia. Ela é sugada para dentro da Amazônia. Onde já, pela quantidade de árvores, já acontece esse processo da evapotranspiração. E já tem muita chuva ali, junta com esse vapor todo que vem, e se forma muita chuva. Chove, cai, evapora, chove, evapora, chove, evapora. Tudo de novo. Os ventos empurram da costa até o oeste. Então vem vindo esse processo circular de chuva e evaporação até que chega nos Andes. Chega nos Andes, a média de altura, de altitude ali, ou melhor, de altura das montanhas, é de 4.000 metros. Elas não passam. A maior parte do vapor está abaixo disso. O que acontece? Essa chuva desce, faz uma curvinha para os nossos ouvintes conseguirem entender. Bate nos Andes e vem descendo e vai chover aonde? No centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil, vai até o Uruguai. Estudos dizem que Buenos Aires não existiria se não fossem as chuvas da Amazônia. E se você for pensar, Roberta, o PIB brasileiro depende das chuvas da Amazônia.
porque aonde mais chove, aonde a gente mais planta, a gente precisa dessa chuva. Aí o pessoal fala, isso é conversa de ambientalista. Logo abaixo do mapa, a gente pega e abre um mapa do mundo e mostra que na mesma latitude, aonde o Brasil tem essa riqueza de chuva, à esquerda você tem o deserto do Atacama, à direita você tem o deserto da Namíbia e mais à direita o deserto da Austrália. Ou seja, pela configuração do planeta, toda essa área do mundo seria seca. Nós não vivemos na seca porque nós temos a Amazônia. Então nós temos esses dois painéis para defender a Amazônia, para defender a nossa água. Que legal, hein? Que legal. A gente, só nesse tempo que você está aqui com a gente, quantas lições eu já aprendi. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta ainda para o último bloco com a Maria Celeste. Os ouvintes que quiserem mandar alguma pergunta ou comentário, agora é a hora. Vamos para o intervalo, eu já volto. News. São 7h54, dando continuidade aqui à conversa com a Maria Celeste Correia, uma das curadoras do Museu Planeta Água, o primeiro museu interativo do Brasil sobre água, que foi inaugurado já em Curitiba, mas ainda não foi aberto ao público, vai ser no segundo semestre, quando ela falou. A gente falou sobre a Sala da Baleia, também sobre esse painel, sobre os rios voadores, que é uma explicação muito interessante, né? A gente vê no noticiário se falar do assunto e não entende muito bem. A Maria Celeste fez a gente entender tudo aqui. Outras atrações, só para a gente poder descrever, porque é um museu que tem muita coisa e abordagens muito diferentes sobre a água, né? O que mais tem lá? Bom, a gente tem, por exemplo, um grande painel que foi feito com exclusividade para nós, com imagens do Luiz Iria, que é um dos maiores ilustradores do Brasil. E nós temos um painel que conta a história geológica da Terra, puxando o assunto para a água, mas a característica desse painel é que sempre que a gente pode, a gente faz referência a fatos que aconteceram no Paraná. Então, quando você conta períodos em que grandes áreas continentais eram fundo de oceano, você mostra Vila Velha, que era exatamente isso. Quando você fala do maior derrame de basalto que ocorreu na Terra, em todos Vila os Velha, tempos. nem todo mundo que passa lá entende que, na verdade, você está vendo o fundo do oceano, né? Exatamente. E quem olha as cataratas do Iguaçu não imagina que elas são o testemunho do maior derramamento de basalto. Isso está lá. Quando chega no momento de falar do surgimento dos dinossauros, a gente mostra um dinossauro encontrado no Paraná. Quando a gente fala da deriva continental, a gente fala de um animalzinho encontrado no Paraná, chamado Mesosaurus, que ele foi encontrado no Paraná e também na África, na mesma latitude. E ele é uma das provas de que os continentes eram colados. E assim a gente vai indo, floresta coralcária, até chegar na história humana e a nossa relação com a água. E no século XXI a gente traz uma reflexão. A gente tem tudo, só não tem tempo. Então nós temos que escolher no século XXI quanto tempo nós queremos existir como a civilização que a gente conhece e o que a gente vai fazer daqui para frente. Saindo dali, a gente tem uma sala chamada Água e Morte, com os maiores, uma sala preta, com curadoria do Zig Cor, que escolheu as fotos. Então tem os grandes acidentes, Exxon Valdez, Minamata, contaminação por mercúrio, muitos acidentes. Aí nós chegamos... Tem menção até a Brumadinho, né? Brumadinho. Nós temos um filme que foi de Brumadinho, que foi editado com imagens de lá, e a pessoa olha aquele derramamento de lama e olha para baixo, tem um caixote grande assim, uma peça cenográfica, e a lama de Brumadinho está ali, nós mandamos buscar. Nossa, ela que capricho! Ela está lá.
Eu tô super curiosa para ir nesse museu. Eu te levo, Roberta. Pra gente só para fechar, eu vou botar um último ponto aqui, que ficou curta a entrevista, Celeste, mas eu achei muito interessante que, além das questões mais pesadas, também há um espaço dedicado no Museu Sensorial à nossa relação linda com a água, né? Exatamente. Você sobe numa balança, esse espaço se chama Água é vida. Então ele compara do micro ao macro, das baleias às diatomáceas, e fala que existem seres que são quase que só água, como as águas vivas, e existem seres que vivem praticamente sem água, podem ficar até 100 anos sem água. E existe um equipamento que você sobe, ele calcula o teu peso e você coloca ali as tuas características físicas, se são femininas ou masculinas, a tua idade, a tua altura. Esse equipamento diz quanto de água existe dentro do teu próprio corpo. É individual essa medição. E quanta água você deve beber por dia para se manter saudável. Opa, que legal, hein? E ainda a água que existe, a quantidade de água que existe na tua pele, no teu sangue, no teu cérebro, no teu coração, nos pulmões, nos rins, no fígado. Então, para as crianças é uma grande viagem. Né? Muito bem. Ora, os ouvintes que acompanharam a entrevista podem pedir link pelo WhatsApp, é o museuplanetaagua.org.br, tem ali o site oficial do museu, tem imagens, a gente também colocou no blog do TNews. Eu agradeço muito, Celeste, pela tua participação no programa hoje, desejo muito sucesso nesse projeto lindo aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com os teus ouvintes, com o Marquinhos, que está aqui nos colocando no ar. E a gente espera que as pessoas visitem o museu, que gostem do museu, que divulguem, porque ele foi feito com muito amor para toda a comunidade. Isso aí, muito obrigada. Pontualmente 8 horas, vamos encerrando o TNews de hoje. Bom início de semana para os ouvintes. Amanhã às 10:50 tem mais notícias. Até lá. TNews. Preferência